Há na tradição da igreja uma belíssima interpretação daquilo que é a vida humana. Havia um anjo de luz chamado Lúcifer, e por isso se chamava Lúcifer, porque era um anjo de luz, de uma beleza incomparável, era muito bonito, mas que preferiu ficar com a sua própria beleza. De repente, abandonou o projeto de Deus, que era um nós, e resolveu ficar consigo mesmo. Trocou o nós por eu mesmo. O anjo representa a leveza do espírito, né? As alturas, a leveza. E a tradição da igreja diz que quando ele preferiu a ele mesmo, ele se tornou pesado e caiu. Caiu tão profundo que o profundo da agonia ficou conhecido como inferno. E assim também acontece conosco. Quando nós colocamos o eu, ou seja, nós nos colocamos à frente de tudo, não somos capazes de interpretar o mundo ao nosso redor, não somos capazes de enxergar o outro dentro do processo da nossa vida, nós caímos também. Aliás, todas as pessoas que colocam o eu acima de tudo e à frente de todos, enfrentam grandes problemas na sua vida. Há a história muito conhecida, Freud popularizou a história de Narciso, aquele menino que ao olhar a sua imagem no espelho d'água, não se conteve e pulou na água para agarrar a sua imagem. O ser humano se afoga na sua própria vaidade e ali Narciso morre. É uma metáfora, um conto, uma fábula, mas que explica um pouco da nossa natureza humana. Diz o Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O perigo que nós corremos de nos apegar àquelas coisas que são passageiras e não nos damos conta disso. Hoje Herodes queria ver Jesus. E por que ele queria ver Jesus? Porque Jesus era um risco à própria imagem dele. Já tinha mandado cortar a cabeça de um profeta. O problema é que pode matar o profeta, mas a profecia nunca morre. Ela sempre tem seu alcance. Mas na história do mundo e na história bíblica, geralmente se resolvia o problema assim: mata a pessoa, para tentar matar também o que ele disse junto, mas nunca conseguiram isso. Já tinha matado João Batista porque vivia no adultério, e João Batista, que profetizava o que era o verdadeiro bem para o ser humano, então ele mata João Batista. E por que ele queria ver Jesus? Porque logo ele pensou: surge aí um outro profeta que vai dar problemas a mim, que vai ofuscar o meu eu, alguém que as pessoas escutam e não vão mais escutar a minha voz. O problema grande. Graças a Deus isso não acontece conosco, mas quantas pessoas que trabalham, que maquinam situações para destruir o outro, porque talvez o outro é mais maduro do que eu, ou o outro consegue sair das situações da vida de uma maneira muito mais alegre e feliz, e aí eu sou contaminado por essa inveja pessoal mesmo. E são aquelas pessoas, sabem, aquelas pessoas que fazem articuladamente fofoca sobre aquela pessoa para todas as pessoas que ela sabe que gostam daquela pessoa. Cuidado com esse fulano, porque não é assim. O medo de Herodes era porque ele sabia que um profeta é respeitado pela sociedade e que ele teria que abdicar do seu eu próprio, dos seus jantares, banquetes ou coisas nesse sentido, se o profeta conquistasse o povo. Lembra de Davi? Quando Natã chega para ele e diz assim: olha, rei, você perdeu o controle.
Davi tinha perdido o controle por causa que começou a idolatrar o seu próprio eu. Queria as coisas passageiras, tudo aquilo que ele tinha, o que precisava ter, mas ficava procurando aquilo que ele não tinha necessidade, a mulher do seu próprio soldado. E o Natã chega nele e diz assim, e conta a história da ovelhinha. Como é que se faz o desfecho de um homem que tem tantas ovelhas e rouba daquele um que só tem uma ovelhinha? E Davi, e esse é o problema da vaidade, quando nós nos apegamos às coisas passageiras, não se dá conta do que está acontecendo consigo mesmo. E Davi diz, esse homem tem que morrer. E Natã diz assim, pois não, é o Senhor mesmo que está fazendo isso. Quando alguém escancara para nós, Jesus com certeza escancarava a vida de pecado que Herodes vivia, sem o conhecer. Mas dizia e pregava um reino onde as outras pessoas tinham oportunidade, e onde aqueles que estavam escravizados e eram oprimidos poderiam fazer parte também da dignidade dos grandes. E era isso que Herodes não queria. Então Jesus, e por isso ele queria conhecer Jesus. O padre pergunta para você, por que você quer conhecer Jesus? Por que você quer estar com Jesus? Qual é o motivo? Há um grande rebanho na igreja, infelizmente, que tem medo do inferno, que tem medo de cair como Lúcifer. Por medo quer conhecer Jesus. Que tem medo do mundo futuro, das coisas que vão acontecer na vida, e por isso querem conhecer Jesus. Assim como Herodes tinha medo do seu próprio futuro, tinha medo de que seu eu deixasse de ser idolatrado. E nós corremos o mesmo risco de fazer como Herodes e procurar Jesus por isso. E Jesus já disse, o meu reino é um reino de amor, e nós precisamos procurar a Jesus porque nós o amamos, porque nós queremos ser amados por Ele, e não porque nós temos medo do futuro, medo de cair no inferno. Isso faz com que nós tenhamos um relacionamento infantil com Deus. Sabe aquele Deus, aquele Senhor de barba grande, sentado no trono, que fica olhando assim, né? Fica olhando, ó Maristela, olha lá a Maristela, onde é que ela está aí, né? Agora, com um raio na mão, e agora, que se ela andar errado aqui, eu vou mandar esse raio na cabeça dela. Sabe esse Deus que está no imaginário da cabeça das pessoas? Esse é um Deus perigoso, um Deus com Deus minúsculo, um Deus falso, um Deus com D maiúsculo, um Deus verdadeiro. Olha a Maristela e diz assim, ô filha, você foi por aí, mas vamos tentar ir por aqui, ó. Vamos tentar fazer diferente. É um Deus que ama, é um Pai amoroso. Jesus não chamava Deus de Abá por qualquer coisa. Abá, paizinho, uma relação de amor. E é por isso que nós precisamos encontrar com Deus. E só assim nós subjugamos o nosso eu. Nós somos capazes de ir contra as nossas próprias vontades, de se tornar o centro do mundo, o centro das atenções das pessoas. Só assim, com felicidade, sem perceber que aquilo é um peso para mim. Oh meu Deus, tem que renunciar a mim mesmo em certas coisas. Só sou capaz de renunciar a mim mesmo em certas coisas por amor. Se eu renuncio por medo, a alma se torna pesada, e como a de Lúcifer cai. E às vezes é tão difícil sair desse abismo que nós nos colocamos. Por isso, lembre-se sempre o que diz o Eclesiástico: tudo é passageiro. Nós precisamos nos apegar ao que é essencial na vida. O amor não passa, o resto passa, mas o amor não passa, nunca. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.